Oi gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês, para contar para vocês uma conquista muito grande para mim, de motivo de muita felicidade para mim, em relação à minha vida com esclerose múltipla. Né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Simone Damasceno, sou hipnoterapeuta, terapeuta holístico, palestrante e treinadora de reprogramação mental quântica. Então, como aconteceu, né, essa semana, né, tá tudo muito recente ainda, aconteceu essa conquista que eu vou contar para vocês, eu resolvi gravar esse vídeo contando toda a minha trajetória, toda a minha história com esta situação, com esclerose múltipla, né, para mostrar para vocês, para mostrar para quem pode ser que esteja também com alguma situação em relação à saúde, né, ou com alguma situação, outra situação difícil e complicada e que às vezes a gente sente como se não tivesse mais solução, como se não tivesse mais saída, como se não tivesse mais o que fazer. Então, sempre existe, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que sempre existe uma luz no fim do túnel, sempre existe uma saída, né? E aí isso vai depender de como a gente olha para as situações. Mas eu também não tinha essa consciência quando tudo começou, né? Então, eu vou gravar esse vídeo. Ele vai ser, eu vou cortar ele em 3 vídeos, né? Vão ser 3 episódios, digamos assim, porque para não ficar muito longo, porque afinal de contas é uma história, é uma situação que me acompanha há 6 anos. Então, para que eu não esqueça de nenhum detalhe, para que eu consiga compartilhar com vocês desde o início como aconteceu e como eu consegui chegar nessa conquista que eu cheguei hoje, essa semana, eu anotei tópicos para que eu não esqueça, para que não passe nada em branco que seja importante passar para vocês e para que os vídeos não fiquem muito longos também, que seja mais leve e mais fácil de vocês assistirem. Então ele vai ser dividido em 3 episódios diferentes. Eu vou começar do pré-diagnóstico, né? Antes, quando eu apenas imaginava que tinha alguma coisa de errado, mas eu não sabia o que era por conta daquilo que eu vinha sentindo, né? Então, assim, começou em 2015, né? Quando eu tinha vários sintomas, várias situações, né, eu me sentia cansada com facilidade, né, eu tinha o principal sintoma que eu sentia eram alterações visuais. O que era isso? Do nada a minha visão eu começava a ter uma pressão nos meus olhos, como se eles fossem virar e ficava tudo duplo. Eu começava a enxergar tudo assim meio que em terceira dimensão, né, tudo duplo, como se estivesse enxergando além de uma fumaça, né, era tudo em terceira, como se fosse assim algo meio que em terceira dimensão mesmo, ficava dando aquela visão fora, dupla. E aquilo acontecia, era muito recorrente, era o que eu mais sentia. Então, aquilo às vezes acontecia quando eu estava dirigindo, né, e aí eu tinha que ou parar o carro, ou eu fechava um olho, que se eu fechasse um olho eu conseguia enxergar normal. Então às vezes eu estava no trabalho, né, eu trabalhava em empresas na época, em indústrias, empresas, né, como funcionária CLT, carteira assinada, não era empresária ainda, então eu trabalhava, e aí quando aquilo acontecia e eu estava no trabalho, para que as pessoas não notassem, para que os meus chefes não notassem, os colegas não notassem que estava acontecendo alguma coisa, eu botava a mão no rosto e continuava trabalhando. Porque se eu fechasse um olho eu conseguia seguir fazendo o que eu estava fazendo. Mas esta situação era o que mais acontecia comigo, né? Ela era recorrente e ela era o tempo todo,
né? Dependendo do que eu estava fazendo, eu tinha que parar. Por exemplo, se eu estava dirigindo, dependendo da onde eu estava, o movimento que eu estava, eu tinha que parar o carro e esperar passar. E eu já tinha comentado isso com alguns médicos, com alguns oftalmologistas, mas a gente não conseguia de fato entender o que era. Se eu tinha muitas dores de cabeça também na época, então acabava a gente acabava linkando isso, né, ou ligando isso com uma possível alteração, alguma possível complicação de enxaqueca ou coisa do tipo. Então não conseguia uma explicação plausível para isso, né, na época, isso 2015. Né, mas 2015 foi quando eu comecei essa investigação da suspeita de esclerose múltipla. Isso eu já sentia há muito tempo antes, né? Talvez desde 2010, enfim, há uns 5 anos antes, porque isso foi algo que me acompanhou por muitos anos essa questão de ter essas alterações visuais. Então, o principal sintoma era esse. E eu não sabia o que era, vida que segue, tomava remédio para enxaqueca, né, e vida que segue aí. Porém era diferente, quem tem enxaqueca vai conseguir entender o que eu tô falando. Era diferente daquela sensação das estrelinhas brilhando, daquela coisa que se vê quando se tinha enxaqueca. Quando eu tinha episódios de enxaqueca era diferente disso, né? O pré-enxaqueca, aquelas estrelinhas que começam a brilhar, aquela como se a gente estivesse olhando para uma lâmpada e aí depois fica aquele brilhozinho assim, era diferente daquilo. Eu sentia aquilo também, mas aquilo de fato era quando ia vir depois a dor de cabeça forte. Então eu fazia um tratamento só para enxaqueca quando eu sentia que iria dar essas dores de cabeça por conta dos brilhinhos. Então, fora isso, né, eu sentia cansaço, eu sentia a visão meio turva, como se fosse embaçado, mas pra mim isso já era normal, pra mim isso já era... Porque como as coisas começaram a acontecer aos pouquinhos, eu já não percebia mais que que podia ser alguma coisa de errado. Então vocês vão entender mais lá na frente quando eu percebi que existia isso também. Então tinha sintomas que eu nem sabia que eram coisas erradas, que eram coisas, né, erradas no sentido de que não era normal, né, uma pessoa sentir, não era normal uma pessoa ter aquelas coisas, né, situações às vezes até de dificuldade de fazer xixi, situações de dificuldade de caminhar um pouquinho a mais, né, calor, eu sentia muito calor, as pessoas brincavam até que eu estava entrando na menopausa né, precocemente, porque eu sentia às vezes muito calor. Então, essas coisas, só que pra mim tudo isso já era normal eu sentir. Eu não sabia que o normal era não ter essas coisas, porque elas foram vindo devagarinho, foram vindo aos poucos, e aí pra mim chegou num ponto de que era comum sentir essas coisas. E a outra coisa que eu tinha bastante também e com frequência, eu comecei a ficar com episódios a ponta dos dedos das mãos e dos pés, eles ficavam bem roxos, roxos mesmo, né, e bem doloridos. Eu tinha muita dificuldade, inclusive no inverno, de encontrar um calçado, um sapato que não doesse meus pés, porque quando eu colocava e que eu caminhava, era como se eu estivesse sentindo agulhadas nos dedos dos pés. Então a gente também não sabia eu não sabia o que estava acontecendo, né? E a ponta dos meus dedos das mãos ficavam pretas. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu estava trabalhando, estava numa empresa, e a minha supervisora na época ainda olhou para minhas mãos e disse: "Nossa, tu estava mexendo com papel carbono?" E aí foi quando eu percebi, eu olhei para minhas mãos e disse: não tava, não sei o que é isso. De repente eu tô com muito frio, não sei. E aí foi mais uma coisa que eu comecei a notar e começou a ficar recorrente aquilo, né, das pontas dos dedos pretas e doloridas, principalmente quando tava frio, assim, não precisava nem estar muito frio, né,
mais ou menos frio eu já ficava daquele jeito. Então, isso começou a se tornar muito presente, né, no meu dia a dia, na minha vida, e eu me sentia muito, 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 muito cansada, eu tinha muito, 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 muito sono, né, à noite, se eu pudesse, 8 horas da noite eu já estava dormindo, né, se eu pudesse ali, 8, 9 horas no máximo, 9 horas, 9, né, eu já estava na cama e 9h30 no máximo eu já estava dormindo. Então, eu me sentia assim, muito, muito cansada mesmo, né, pra passar uma vassoura na casa era como se eu tivesse corrido uma maratona. Então, eu sabia que, né, aquilo, na verdade eu ainda não sabia o que poderia ser. Eu imaginava que tinha alguma coisa errada, mas eu até imaginava que era... Eu achava que era alguma coisa, de repente, comum, até pelo meu peso na época, que eu estava bem acima do peso. Ou, né, coisas como... Eu me sentia... Não era uma depressão, mas era aquela coisa de tipo, eu não, né, eu trabalho em lugares, faço coisas que eu não sou apaixonada, então de repente isso também me desmotiva e deve ser por isso que eu tô sentindo essas coisas. Né? Enfim, e aí aquilo começou a ser mais frequente, né, mais forte, até que num dia, numa semana aí, eu acordei e eu não enxergava nada pro lado direito. Nada. Aquela sensação da enxaqueca, dos brilhinhos, aquele assim, ele veio muito forte com o olho direito e era como se tivesse uma mão na frente do meu olho direito e aquele brilhinho o tempo todo. E aí, como eu já conhecia um pouco, não assim com tanta... Nunca tinha vindo tão forte na minha cabeça, né? Eu pensei, mas deve ser a enxaqueca chegando, tomei um remédio, só que eu não tinha dor de cabeça, né? Eu não tive dor de cabeça nesse episódio. Então aquilo não passava, mas eu não tinha dor de cabeça, vida que segue. Fui fazer o meu trabalho normal, né? Dirigi, voltei, fiz as minhas coisas tudo normal, porque eu não estava sentindo dor, só que não enxergava nada pro lado direito. Para trabalhar naqueles dias, porque isso se deu por 3 dias seguidos. Então, para trabalhar naqueles dias, como eu trabalhava sempre com computador, trabalhando na frente do computador, foi bem complicado. Mas eu não sentia dor, então eu tomava o remédio para enxaqueca e achava que aquilo ia passar. E aí aquilo foi um dia, não passou, acordei no outro dia a mesma situação, e aí eu já comecei a ficar um pouco mais preocupada, mas eu tinha que ir trabalhar, era dia de semana, eu tinha que ir trabalhar, tomei remédio para enxaqueca de novo, para ver se passava, né? Eu não sentia dor, então vida que segue normal, o dia inteiro de novo aquilo, dormi, acordei de novo, e aí era uma sexta-feira. Aí eu disse, bom, vou esperar hoje, se não passar, né, amanhã de manhã que é sábado, como eu não trabalhava no sábado, se eu acordar da mesma maneira, aí eu vou procurar alguma emergência, algum médico. Mas hoje é sexta-feira, eu tenho que trabalhar, eu não posso me dar o luxo, né, eu tinha esta consciência ainda, de deixar, né, de comparecer no trabalho para ver uma situação como essa, que poderia ser alguma coisa muito grave, mas eu não sabia ainda o que era. E aí aquela sexta-feira passou o dia inteiro a mesma situação, e aí já começou a vir aquela ansiedade, porque eu já comecei a ficar muito nervosa, muito preocupada do que poderia ser aquilo. Já tinha tomado, eu acho que a cartela inteira dos remédios para enxaqueca e não tinha passado, então não poderia ser só a enxaqueca, tinha alguma coisa mais grave acontecendo. E eu não sabia o que era, mas também não queria deixar o trabalho para ir fazer isso, para ir procurar um médico, para ir procurar uma emergência. Então aquele dia foi um dia muito difícil, aquela sexta-feira foi uma sexta-feira muito difícil, a sexta-feira não acabava nunca.
E eu não tinha falado nada pro meu marido ainda, eu não tinha falado nada pra ninguém que aquilo estava acontecendo e que já estava no terceiro dia. Então, à noite, quando eu cheguei, fui dormir cedo e tudo mais, como de praxe já estava acontecendo, né, na minha vida. Eu me senti cansada cedo, deitar cedo. E o meu marido sempre foi de ficar lendo, ficar fazendo alguma coisa até mais tarde. Eu não conseguia acompanhar ele, eu não conseguia ficar acordada até mais tarde. Às vezes era 8 horas eu já ia me deitar e às vezes ele vinha deitar comigo, mas ficava lendo ou ficava no computador fazendo as coisas dele ali até mais tarde e eu capotava. E então naquela sexta-feira não foi diferente, só que eu tava muito preocupada, né? Aí já comecei a sentir dor, né, de cabeça, já comecei a sentir ansiedade, mas daí eu já sabia que era por conta da preocupação, do estresse, e não de fato de enxaqueca ou de alguma coisa. Então, dormi, e no sábado, quando eu acordei, que eu abri o olho, tava igual, né, tava a mesma coisa. Daí eu acordei meu marido, e falei pra ele, né, olha só, faz 3 dias que eu tô sentindo isso, não tô enxergando o lado direito, tá totalmente desfocado, tá totalmente com brilhinhos de enxaqueca, tá totalmente fora do ar, não enxergo nada pro lado direito. Vamos numa emergência, vamos procurar alguma coisa, porque não deve ser normal, isso não é da enxaqueca, porque eu não sinto dor e faz 3 dias que eu tô assim. Aí ele me levou num hospital específico de olhos, e aí chegando lá fiz a avaliação, fiz a consulta e tudo mais, e o médico de lá me pediu vários exames, né, e de olhos para ver se podia ser aquela hipertensão no olho, podia ser uma possível isquemia que tinha dado, se podia ser várias coisas, né? E aí dali começou a minha investigação, né? A minha bateria de exames. Então dali pra frente fui em médicos específicos, né? De cabeça e de olhos, porque daí lá neste hospital específico dos olhos, depois de fazer alguns exames, eles me deram ali o aval de que não era nada no olho, era algo neurológico, então que eu tinha que começar a buscar médicos específicos de cabeça, né, de neurologia, porque no olho não tinha nada. Então era alguma coisa que vinha mais além, mais profundo do que o olho em si. E aí foi quando começou a fase mais difícil pra mim. Foi o período mais difícil, porque era aquele período em que a gente sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é. E não sabendo o que é, não existe ainda um tratamento, algo milagroso que fosse tirar a minha dor, o meu cansaço, as alterações visuais. E até então eu ainda não sabia que algumas coisas que eu sentia não era normal, né? Pra mim, alguns dos sintomas que eu tinha, né, como esse cansaço, como esse formigamento, quando eu ia sair para caminhar, para fazer uma atividade física, eu me sentia cansada muito rápida, e quando eu parava parecia que tinha um formigueiro subindo nas minhas pernas. Eu coçava, ficava ficava vermelhos as minhas pernas, de tanto que eu passava, eu coçava com a unha mesmo, assim, de tamanha coceira e formigamento que eu tinha nas pernas quando eu parava, né, de caminhar. Mas eu ainda não sabia que isso não era comum, né? Não sei, eu não tinha essa percepção. Eu achava que era de repente porque eu não caminhava mais, que era por função do peso, enfim, né? Eu não tinha essa noção de que isso não era normal. Então a gente começou, foi quando começou a pior fase, porque a cada exame que me pediam para eu fazer eram exames que me deixavam extremamente estressada, porque eu tinha um pânico de agulha
né, há algum tempo já, eu tinha um pânico de agulha que cada vez que eu ia fazer o exame de sangue eu desmaiava, eu tinha que fazer exame de sangue deitada e mesmo assim se demoravam muito, eu passava mal. Então, 90% dos exames que me pediram para fazer nessa época da investigação eram com agulhas. Aí a gente já começa a ver como a gente vai atraindo nossos medos para nossa vida. Mas isso eu vou comentar com vocês lá na frente. Então, como eu tinha esse pânico de agulha, eu achava inclusive que era castigo, né? Eu achava que era um castigo que eu estava pagando. Como eu tinha esse pânico de agulha, era para eu tinha que passar por isso para eu aprender a lidar com ele. E aí, a maioria dos exames eram com agulha, né? Então, o primeiro deles, ressonância magnética, beleza, mas era com contraste. Puxa vida, tinha que fazer contraste. E aí o contraste é injetar líquidozinho na veia, né? Durante o exame ali. Então ia fazer aquela ressonância, era uma trabalheira, era um sofrimento para mim fazer aquelas ressonâncias. E depois, na primeira ressonância que eu fiz, veio uma suspeita. Isso em 2015, né? Foi na primeira ressonância que eu fiz, veio uma suspeita de doença desmielinizante, né? Esclerose múltipla. Mas era só a suspeita. Então, como é uma doença uma doença crônica, uma doença grave, é uma doença que não tem cura e é uma doença de difícil diagnóstico e de tratamento invasivo, né? A princípio é um tratamento invasivo, então os médicos têm que ter muita cautela, né? E tem que ter certeza do que estão fazendo antes de dar esse diagnóstico. E para ter essa certeza, os exames eram, para mim, muito estressantes de serem feitos. Então, eu fiz a ressonância com contraste, eu fiz punção lombar, que é tirar o líquido da coluna, né, o líquido amniótico da coluna, para avaliar em cima dele. E quando eu fui fazer esse exame da punção lombar, eu fiquei internada 3 dias para poder fazer. Porque como foi algo que foi muito estressante para mim, porque é uma agulha desse tamanho que colocam na nossa coluna para tirar o líquido, a minha pressão subiu horrores. E aí eu tive que ficar internada para estabilizar a pressão primeiro, para poder fazer o exame, que com a pressão do jeito que estava, ela não tinha como o exame ser realizado, né? Então a minha mãe ficou comigo no hospital naquela época. Meu marido era no hospital que meu marido trabalhava, então ele também estava lá comigo o tempo todo. No momento do exame, inclusive, era ele que estava comigo quando o médico veio fazer. E eu me lembro que eu não senti dor para fazer o exame. Mas foi um pesadelo porque eu sentia pânico de imaginar aquela agulha entrando, né, na minha coluna. E aí, por conta disso, a minha pressão foi lá em cima. E daí, depois daquilo, eu tive que começar a fazer... a usar a medicação para pressão, né, como consequência. E aí fiz exames para medir a pressão, que é um mapa, né, que a gente coloca um aparelhinho no corpo e passa com ele 24 horas ali para medir se existe mesmo essa oscilação de pressão. E aí deu, né, que eu fiquei 24 horas usando esse aparelhinho. Esse era tranquilo, não tinha agulha, era só ficar com aquele aparelhinho medindo a pressão ali 24 horas. E aí deu realmente que a pressão estava bem elevada. Então dali pra frente eu tive que fazer uso de medicação para pressão. E, bom, o resultado desse exame, ele não deu nenhuma alteração, ele descartou outras doenças,
porque daí esse exame ele não é específico para esclerose, né? Ele, na verdade, utilizam também mais como para descartar outras doenças graves. Então, com esse exame a gente conseguiu descartar a possibilidade de lúpus, por exemplo, ou de outros exames mais graves, de outras doenças mais graves, e aí, né, foi meio que por descarte, né, para se chegar na esclerose. Mas, então esse exame ele serviu para isso, ele não teve a função de diagnosticar que era a esclerose, porque a esclerose ela é mais pelas ressonâncias mesmo, né, aparecem como se fossem lesões, né, no cérebro, e essas lesões daí são o que indica ser a esclerose, e não a punção lombar. De fato, a punção lombar é para descartar outras doenças graves, que teriam talvez os mesmos sintomas ou sintomas parecidos com aqueles que eu sentia. Então esse foi o pior de todos, foi o pior exame que eu fiz, foi a pior fase, foi os piores dias da minha vida, né, naquela época. E aí depois desse exame foram feitas várias outras baterias de exames, né, e a maioria também com agulha. Eu fiz uma eletroneuromiografia, que é um aparelhinho que ele vai fincando várias agulhinhas pelo corpo em pontos, né, específicos ali e dando choquezinhos, né, vai dando choques. Então ele é meio que para medir reflexos, né, se tá dando se os reflexos estão normais, se tem alguma inflamação ali no sistema nervoso. E aí então fiz este exame também. Me lembro que na época ele teve um problema, eu fiz ele 3 vezes, né? Uma das vezes deu um problema e eu tive que voltar lá para repetir, e eu levava choquezinhos até na cara, eles, né, botavam as coisinhas até na cara para ver se os músculos ali em cima também tava funcionando normal. Então também foi uma situação muito complicada, mas não tanto quanto a punção lombar. A punção lombar para mim foi o meu pior pesadelo. E fiz exames para ver a questão da minha visão, né? Então fiz uma campimetria para ver como é que estava em relação à minha visão em função dessas alterações visuais todas que eu sentia. E aí nesta campimetria foi diagnosticado, foi visto ali que eu já tinha perdido 15% da visão lateral. Ou seja, as pessoas paravam às vezes assim do meu lado e eu não enxergava, né? Eu não enxergava para os lados, eu só enxergava para frente, e tinha regiões assim ao entorno que eu também já não enxergava mais. Então tinha que ficar bem na minha frente, tinha que parar bem na minha frente para eu, né, poder enxergar. Essa questão de ir para os lados, para cima, eu pisava, eu tropeçava muito nas coisas, tropeçava nos meus cachorros porque eu não enxergava, né, para baixo, né, em função do campo de visão estar assim já tinha perdido 15% desse campo de visão, né, como consequência aí dessas alterações visuais e tudo mais. Então se seguiram fazendo exames, né? Exame de sangue era algo que eu fiz uns 200 no mínimo na fase dessa investigação, para saber para descartar outras doenças, né? E eu me lembro que tinha épocas que eles tiravam às vezes 12 tubos. E quando se tiravam esses 12 tubos, eu ainda falava, meu Deus, isso é praticamente uma doação de sangue, né? E nessas de tirar esses 12, 10, 5, eu acho que um tubo eu nunca tirei, né? Então era sempre ali de 5 para cima, e chegou a ser 12. Era deitada e quase morta já, né, para fazer esses exames aí. Então essa foi a fase da investigação até se juntar essa bateria de exames. E essa bateria de exames, essa situação toda levaram quase 2 anos, né? O meu diagnóstico mesmo, se bateu o martelo, foi em 2017. Então de 2015 até 2017 foi esta angústia,
esta ansiedade, essa preocupação, esse estresse, esse monte de exames que a cada um que vinha eu já sentia que ia vir um muito pior depois. Então o pré-diagnóstico para mim foi uma fase muito difícil e eu arrisco dizer que foi a pior, né? A pior fase foi o pré-diagnóstico, embora o tratamento, depois quando eu comecei a saber se fosse mesmo esclerose múltipla, o que seria o tratamento, que era com agulhas também. Então, por mais que eu soubesse disso, eu acho que o pré-diagnóstico para mim foi a pior fase. Foi a fase onde eu mais me estressei, até pelo fato de que a gente sabe que tem alguma coisa, existe uma suspeita que é de uma doença incurável e que de um tratamento invasível com agulhas, mas o não saber o que é e a cada nova solicitação de exame que vinha, eu sabia que ia ser um inferno na terra para mim. Então o pré-diagnóstico para mim foi a pior fase até 2017, né? Fiz aí ressonâncias todas com contraste, né, do crânio, da coluna, do abdômen, todas com contraste, em média praticamente de 3 em 3 meses, em 2 anos. Em 2 anos eu fiquei fazendo ressonância praticamente que de 3 em 3 meses, todas elas com contraste, ou seja, todas elas com agulha, né, com esse líquido direto na veia aí para poder ser avaliado. Então esse foi o pré, até sair o diagnóstico em 2017, que aí eu vou contar para vocês no próximo episódio. Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é o segundo episódio da série, da história que eu tô contando para vocês, da minha vida com esclerose múltipla. Então, no vídeo anterior, no episódio anterior, eu falei sobre o meu pesadelo, né? Sobre enquanto eu ainda não sabia o que eu tinha, da bateria de exames que eu tinha que fazer, de como cada exame foi pesado e foi difícil para mim, e como eu tinha a certeza dentro de mim que sempre o próximo exame ia ser pior que o anterior. E aí de fato era. De fato era sempre um exame pior que o outro. E eram sempre exames que envolviam agulha, que eu tinha pânico, que eu desmaiava, né? E tinha que fazer exames de sangue, tinha que fazer ressonâncias com contraste, tive que fazer uma pulsoterapia, que foi a parte mais difícil para mim, e outros exames que na maioria envolviam agulhas. Então eu falei sobre isso no episódio anterior, no vídeo anterior, né? Se você não assistiu, volta lá e assiste para poder entender o que eu vou contar nesse episódio, né? Nesse episódio eu vou falar sobre o diagnóstico, né? Quando eu recebi de fato, né? Quando a médica bateu o martelo que o que eu tinha era esclerose múltipla. Então assim, esse diagnóstico ele saiu em 2017, 2 anos depois que começaram os primeiros sintomas e as primeiras investigações, os primeiros exames. Então eu fiquei 2 anos, né? Na Berlinda eu fiquei 2 anos cada vez mais estressada e mais ansiosa até descobrir de fato o que era, por conta de ser uma situação, uma doença onde é necessário muita cautela para se dar esse diagnóstico, em função do tratamento ser, digamos assim, para o resto da vida, e serem tratamentos que não são leves, né, de certa forma. Então se levou bastante tempo, porque a hora que começasse, que se batesse o martelo,
se teria certeza de que eu iria conviver com isso pro resto da vida. Então, em 2017, veio o diagnóstico de esclerose múltipla. E como eu estava com muitos sintomas, porque até então não estava se fazendo nenhum tratamento, porque não sabia o que era, até que a medicação oficial que iria me acompanhar para o resto da minha vida fosse liberada, era necessário fazer um tratamento de choque nesses sintomas, para que eles amenizassem, para que eles diminuíssem, para que eu conseguisse retornar a ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor do que eu vinha tendo, principalmente nesses 2 anos anteriores. Só que como eu tinha dentro de mim que era algo muito ruim e que sempre ia vir uma coisa pior, esse tratamento de choque, digamos assim, que era necessário fazer no início do diagnóstico, era pulsoterapia. E o que era isso? Eu teria que ir 3 dias seguidos, ficar por 2 horas na clínica que eu fosse, recebendo uma medicação direto na veia. É uma medicação que eu não vou citar nomes para não ser bloqueado o vídeo, para não cair o vídeo e tudo mais, mas quem conhece um pouco já vai saber qual é. Era uma medicação que inchava muito, ela faz a gente inchar muito. E de contrapartida, ela vai direto na veia, direto naquilo que está errado, naquilo que está desalinhado dentro do organismo, para parar, para cessar com aquela dor, com aquele incômodo, com aquela situação. Enfim, eram 3 dias seguidos, por 2 horas direta, uma agulha, né, enfim, não é a agulha, mas é aquele acesso no meu braço. Para se fazer aquele acesso tinha que dar a agulhada, então ficaria com aquilo 2 horas seguidas no meu braço. Aquilo foi outra coisa que no início eu achei que eu não ia conseguir, porque imagina só se para fazer um exame de sangue que não era tão demorado eu quase morria, eu desmaiava. A pulsoterapia para mim queria ser rápida e foi com anestesia, eu não iria sentir a dor porque deram anestesia. Eu já tive todo aquele sofrimento, pressão alta e tudo mais. Imagina eu ter que ficar 2 horas, 3 dias seguidos, sentada numa cadeira recebendo um soro com aquela medicação direto na minha veia. Então, mas esse era o tratamento. E no primeiro dia que eu fui, a minha pressão deveria estar quase explodindo de tão nervosa que eu estava. Então, tinha que tomar remédio para pressão, tinha que esperar, amenizar, ver como é que estava, respira fundo e vai. E essa medicação ela era tão forte e eficiente, não sei, que a partir do momento em que ela começou a entrar, eu comecei a perceber que eu comecei a enxergar melhor. A sensação que eu tinha, que eu ainda falei para o meu marido, para minha família, é como se tivessem ligado um limpador de para-brisa nos meus olhos. Eu nem sabia que eu estava enxergando tão ruim daquela forma quando aquele líquido entrou e eu comecei a ver as coisas tão mais claras, tão mais nítidas, sem borrado, sem tremor, sem nada. Eu nem imaginava que a minha visão estava tão ruim daquela forma quando aquilo começou a entrar. Então, de certa forma, aquilo pra mim foi como se fosse um prêmio de consolo. Ah, tá bom, então fica aí, se vai melhorar alguma coisa na minha vida, fica aí no meu braço entrando isso 2 horas que eu aguento. E aí, isso aconteceu no primeiro dia, isso aconteceu no segundo dia e no terceiro dia. E era como se aos pouquinhos as coisas fossem se encaixando, fossem voltando para o lugar.
Eu disse, bom, então daqui pra frente pode ser que mude, pode ser que melhore, né? Era 3 dias só, tá ok. Porém, até a gente entrar com o processo para solicitar a medicação, porque ela não é vendida, né? Não é vendida nas farmácias comuns, ela tem que ser retirada, ela tem que ser disponibilizada por conta do valor, né, da gravidade e tudo mais. Até a gente conseguir fazer tudo isso, eu comecei a ter outros episódios dos mesmos sintomas. Então, a solução era, de novo, mais 3 dias, 2 horas por dia, agulha, medicação direto na veia, esperando ali por 2 horas, deitada, porque eu não conseguia ficar sem condições nenhuma de ficar sentada, né, ou de qualquer outro jeito, olhando acesso àquela coisa na minha veia, no meu braço. E se passaram mais 3 dias dessa situação, melhorou de novo, visão melhorou de novo, cansaço melhorou de novo, tudo melhorou de novo. E aí o tempo passou, se passaram mais uns dias, a gente entrou com o pedido de solicitação, saiu o laudo, saiu todos os exames necessários para eu entrar com a solicitação da medicação, mais exames de sangue, né, mais ressonância, né, e tudo mais, laudos, e tudo que precisava. Entramos com a solicitação e ela levou 1 semana para ser liberada. Foi muito rápido. Foi liberada em 1 semana e eu dei graças a Deus porque eu não aguentava mais fazer os exames que tinha que ser feito, eu não aguentava mais aquela investigação. E eu já estava torcendo que fosse isso mesmo. Antes ainda de baterem o martelo, eu já estava torcendo. Eu já rezava, olha só. Eu rezava para que fosse isso mesmo, para que fosse esclerose múltipla, porque daí tinha tratamento e aí era só fazer o tratamento e vida que segue. Porque eu não aguentava mais fazer aqueles exames. E aí quando veio o diagnóstico, veio também esse tratamento de choque. Então a coisa, ao invés de piorar, parecia que de melhorar, parecia que piorava. E quando saiu a liberação da medicação, até que ela começasse a fazer efeito e até que ela começasse a cumprir o papel dela, eu tive que fazer mais uma vez a pulsoterapia. 3 dias, 2 horas, agulha direto, medicação direto na veia. E aí nesse período, como essa medicação é uma medicação que incha muito, eu já tinha engordado, inchado, enfim, 10 quilos. Então só nesse período aí, que foram menos de 3 meses, eu já tinha engordado 10 quilos por conta desta medicação. E aí, bom, a medicação que seria a oficial liberada, era só começar. Aí a medicação oficial é uma injeção. A medicação oficial era uma injeção em forma de caneta autoaplicável, eu mesmo me aplicaria, porque só dá um toquezinho na bundinha da caneta e a agulha salta na perna e injeta o líquido que tem que injetar. E eu teria que fazer essa injeção 1 vez por semana. Então eu teria que escolher o dia da semana que seria o meu pagamento de castigo para ser o dia em que eu iria aplicar essa injeção. E essa injeção, ela causaria possíveis efeitos, possíveis reações, que era dor no corpo, febre, a sensação de gripe forte, desconforto, dor de cabeça, cansaço.
Era essa a sensação que possivelmente aconteceria. Então, para que fosse amenizada essas reações, eu teria que tomar medicação sempre, essa injeção sempre à noite, para durante o dia não sentir esses efeitos tão fortes. E antes de tomar a medicação, eu teria que tomar um antitérmico. Ou seja, eu tinha que tomar uma medicação para tomar a medicação, para ela não me causar um efeito, uma reação tão forte. Então, começamos, né? Ela era uma injeção auto-aplicável, porém, com o meu histórico, né, de traumas de agulha, eu não podia nem cogitar a possibilidade de auto-aplicação. Quem aplica em mim da primeira injeção até os dias de hoje é o meu marido. Então ele teve que trabalhar isso nele para ele conseguir aplicar, por mais que seja só posicionar e apertar a bundinha da caneta ali para a agulha saltar e esperar 15 segundos, porque eu não conseguia fazer. Nunca fiz até hoje. Nunca me apliquei uma injeção. Então, eu denominei a terça-feira como sendo esse dia. Nas terças-feiras eu não programava nada para noite, a partir das 19 horas da noite, né? Porque era o dia que eu iria tomar medicação, para ir deitar e rezar para não sentir nada. Eu e o meu marido, porque daí ele tinha que estar em casa, no horário certinho, para quando tivesse que aplicar, para a hora de aplicar, ele aplicava a injeção e eu ia me deitar, eu ia sossegar para não sentir as reações fortes. E foi assim que aconteceu. Isso já fazem 4 anos. E algumas vezes eu não sentia nada, outras vezes parecia que eu tinha sido atropelada. E numa noite mais recente, depois de eu ter já expandido algumas coisas em mim, na minha consciência, eu decidi não tomar a medicação que não me causaria reação forte, porque eu queria ver o que acontecia. Porque daí eu ia ter noção do que era o que eu estava colocando para dentro de mim toda semana por 4 anos. E naquela noite eu não tomei. E eu me lembro que eu tomei a injeção e fui dormir. Porque eu pensei, vou tomar e vou ir dormir porque pode ser que se eu estiver dormindo, passe batido e eu não sinta nada. Era umas 2 horas da madrugada quando eu acordei e eu vibrava literalmente na cama. De frio, de febre, os cabelos todo molhado de febre. Eu mal conseguia mexer o meu corpo, de tamanha a dor que eu estava sentindo na pele, no corpo. Talvez como uma gripe fortíssima, eu nunca peguei uma gripe de derrubar, mas pelo que comentam, talvez tenha sido similar a isso. Mas eu me lembro de suar muito, de tremer muito, de tremer, que o corpo doía. E eu não sabia se era de tanto que eu estava tremendo ou se era em função dessa sensibilidade que a pele ficou mesmo, que o corpo ficou, de dor no corpo e tal. Dor de cabeça e tudo. Eu não conseguia nem chamar o meu marido. Então eu fui respirando fundo, né? Fui me concentrando, fui pedindo ajuda. O remédio ficava do lado da minha cama, o antitérmico que eu tomava sempre ficava do ladinho da minha cama, e eu sempre, quando eu vou dormir, isso sempre, até hoje, eu levo um copo d'água, uma garrafinha de água. Então eu consegui esticar a mão, peguei o remédio, tomei, deitei na cama de novo e fiquei ali literalmente concentrada para não morrer.
Hoje eu conto essa história e eu até dou risada, mas na época eu fiquei muito assustada. Muito assustada porque eu comecei a ter noção de quão forte era aquela bomba, aquela medicação que eu botava para dentro do meu corpo toda a semana. Que não era só o fato de ser uma injeção o meu grande problema, mas pior ainda era a reação que ela me causava. Então era um conjunto de coisas. E essa medicação era a medicação mais leve, digamos assim, na época. Porque todas as vezes que eu conversava com a médica, né, e a gente trocava uma ideia sobre isso, ela me dizia que, pro meu caso, como ainda não era um caso mais grave, que eu ainda estava no começo, porque isso tudo a gente conseguiu fazer o diagnóstico e pegar essa doença em mim bem no começo, os médicos diziam. Né? Ela não estava ainda avançada. A gente vê situações aí de pessoas com esclerose múltipla que estavam já em cadeira de rodas, né? Já muito pior do que eu. Eu estava até bem e mesmo assim já foi esse pesadelo. Então essa medicação, pro nível que eu tava, ela era a mais indicada. E porque depois dela seriam outras injeções que eram outras medicações que eram injeção. Na época o que a gente sabia era a injeção todo dia. Se não fosse essa, o próximo passo era uma outra medicação que seria todo o dia a injeção. Então eu me lembro que cada vez que eu ia fazer a ressonância, porque no início eu tive que fazer a ressonância ainda de 3 em 3 meses, para ver se a medicação estava dando conta, para ver se ela estava segurando, né, as lesões, se não tinham novas lesões, se não tinha novos surtos acontecendo. Então, no início eu fazia essa ressonância de 3 em 3 meses, a ressonância era com contraste, aquele mesmo pesadelo de sempre. Exames de sangue também com bastante frequência para saber se estava afetando algum outro órgão, se a medicação estava afetando sobrecarregando algum outro órgão, né, fígado, enfim, rim, por conta de ser uma medicação muito forte. Então eu tinha que fazer exame de sangue praticamente que todo mês, né, ressonância de 3 em 3 meses. E eu me lembro que cada vez que eu ia fazer uma ressonância, eu ia rezando e às vezes eu ia chorando, pedindo para que tivesse tudo bem, para que ela não tivesse evoluído. Porque se ela evoluísse, a medicação era a injeção todos os dias da semana. E aí eu não sei o que ia acontecer, porque eu não ia aguentar. Eu não ia ter força para isso. Aquela reação de febre e tudo mais todos os dias, aquela picada todos os dias, para mim era muito forte. Então eu ia rezando para que ela não tivesse evoluído, para que não tivesse aparecido novas lesões, ou para que pelo menos que não fosse nada a ponto da médica querer trocar essa medicação. E na época eu ainda pedia para ela, perguntava se tinha outra forma, se não tinha comprimido, se tinha outra maneira de tratar, e na época ainda não. Tinha outras coisas aí em testes, enfim, em estudos, mas que a maneira mais leve na época era essa, que era uma injeção uma vez por semana, porque depois as injeções eram semanais, eram diárias. Então eu tive que começar a me conformar com aquilo, né, de que isso ia ser a minha companheira para o resto da vida, para evitar que a doença evoluísse e que o que geralmente acontece, né, com as pessoas que têm esclerose múltipla é futuramente cadeira de rodas, né, dificuldades às vezes até de pegar coisas, xícaras, copos. Né, como ela é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central, ela vai dificultando os movimentos.
né? Ela vai acabando com os movimentos, com a visão, que foi o meu principal sintoma no início. Então, o futuro, geralmente, das pessoas com esclerose múltipla é esse, né? Vai perdendo aí a capacidade motora, né? Os movimentos e tudo mais. Então, cadeira de rodas, dificuldade de locomoção, aquela coisa toda. Essa era a minha previsão de futuro. E essa injeção semanal era o que faria isso retardar, ou é o que faria isso estacionar. Essa injeção, ela não tem o poder, ela não tem a função de curar sintomas já estabelecidos. Ela não tem a função de voltar a visão, ela não tem a função de voltar movimentos, ela não tem função nenhuma em melhorar ou de acabar com nenhum sintoma, com nada que já esteja materializado. Ela tem única e exclusivamente a função de estacionar que novas lesões apareçam e que surtos diferentes apareçam, mas os que já existem, né, que sintomas diferentes apareçam também, mas os que já existem, ela não tem a função de fazer eles evaporar. Então eu pensava, bom, vamos lá, para que novas coisas não aconteçam, né? Para que eu consiga de repente ter uma qualidade de vida por mais tempo. E aí eu já pensava no que eu ia trabalhar, porque que eu conseguisse me sustentar com essa doença, ou eu já pensava em que eu ia ter que me aposentar mais cedo, de repente por invalidez por conta dessa doença. Eu já pensava em aonde eu ia morar, que tivesse como eu me locomover com facilidade e tranquilidade, né? Se o meu marido ia aturar tudo isso ou não. Então já começa um outro pesadelo. Mas era isso que eu tinha pra mim dali pra frente. Essa injeção semanal pro resto da minha vida. E isso ficava batendo como um martelinho na minha cabeça, a médica falando, é pro resto da vida, é crônico, é pro resto da vida. E aí com isso, acompanhamento, né, com a neuro, com a médica, para saber a evolução, a involução, como é que tava, como é que não tava, segue fazendo ressonâncias, alguns sintomas apareceram, né, a mais, na visão principalmente. Teve que entrar outras medicações, eu comecei a tomar mais 5 medicações além da injeção, mas daí comprimidos, né? Mais 5 medicações além da injeção para poder me manter bem, porque a injeção, de novo, a injeção ela não tinha a função de acabar com o que eu já estava sentindo, com o que já tinha, com as consequências que já estavam ali, né? Com as sequelas que já tinha acontecido, ela não tinha a função de eliminar essas sequelas. Então, para eu poder manter uma vida normal, melhor, eu precisava mais 5 medicações para manter as minhas sequelas até então calminhas, para eu conseguir fazer as minhas atividades, para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir dirigir, para eu conseguir fazer o mínimo que deveria ser feito, que uma pessoa deve fazer. E eu fazia de fato o mínimo que uma pessoa deveria fazer, que uma pessoa deve fazer. Exercício físico era algo que eu não conseguia fazer de forma alguma, porque depois, quando eu parava, primeiro que eu me sentia muito cansada. Eu caminhava 10 minutos e parecia que eu tinha corrido uma maratona, e quando eu parava, a coceira nas pernas eram insuportáveis. Se eu não chegasse em casa e não levantasse as pernas imediatamente e ficasse um tempão com as pernas levantadas, eu não suportava a coceira que eu tinha nas pernas. Então, alguns sintomas ainda apareceram depois disso, e por conta disso, mais medicações eu comecei a tomar. Até que no dia que eu falei pra vocês, em que eu decidi não tomar essa medicação para ver o que acontecia,
eu passei muito mal naquela noite. Eu fiquei apavorada porque eu não tinha noção de que essa era a reação que a médica falava que possivelmente daria, que por isso que eu tinha que tomar um antitérmico. E aí naquela noite, naquele dia eu disse não, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso... por que que isso está acontecendo? Por que que eu tenho... Será mesmo que eu vou ter que tomar isso pro resto? Será que vai ser o resto da minha vida isso agora? E eu já gostava na época de assuntos relacionados a energia, a reiki. Eu já era reikiana, então eu já fazia reiki em mim. Eu nunca trabalhei oficialmente com reiki, né? Porque eu tinha também a crença de que isso não era de que isso não era um trabalho, né? Mas enfim, eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu já gravei outros vídeos falando sobre isso. Eu vou focar aqui só realmente na minha vida com esclerose múltipla. Mas eu já era reikiana, então quando aconteceu essa situação e eu comecei a tentar buscar uma resposta e tentar buscar algo que amenizasse a minha vida, que me desse mais qualidade de vida, se é que eu tinha que viver mesmo com esclerose múltipla para sempre, então eu comecei a me aprofundar mais nesses estudos. E aí comecei a expandir mais a minha consciência. E quando eu falo que eu comecei a expandir mais a minha consciência, era como começar a buscar respostas mesmo do porquê que isso estava acontecendo comigo e de onde é que eu tirei isso. Porque isso não é genético. Foi uma das primeiras coisas que a médica, que o primeiro médico ou o segundo médico, eu passei por uns 3, 4 médicos, e todos eles falavam que isso não é genético, porque nas primeiras consultas os meus pais e o meu marido e o meu irmão iam junto. Porque ficou toda a família super chocada. E todos perguntavam, né, mas de onde é que ela tirou isso? De onde é que veio isso? E os médicos todos falavam, isso não é genético. Não é por conta de alguém da família ter. Isso é algo dela. Então, quando eu comecei esse estudo e essa busca de evolução da minha consciência, de expansão da minha consciência, eu comecei a buscar essa resposta. Como assim esse é algo meu? Por que que eu desenvolvi isso? Por que que isso está acontecendo comigo? E aí comecei a estudar. E não mais a parte terrena, a consequência. Eu comecei a estudar a causa. Mas a causa no campo emocional, nos meus padrões, nas minhas crenças. Porque eu comecei a entender que tinha alguma coisa, que tinha alguma ligação com os meus comportamentos, com os meus padrões, com os meus sentimentos, com essa doença. Então era isso que eu comecei a estudar. E eu vou entrar em mais detalhes no que especificamente no próximo episódio. Mas nesse episódio, a mensagem que eu quero passar aqui é que tem um motivo para estar acontecendo o que está acontecendo, né, na nossa vida. E quando a gente olha para as nossas crenças, quando a gente tira aquele véu, aquela carapuça, aquela proteção, quando a gente bota um pouquinho o ego de lado, de dizer vamos parar de vitimismo, vamos parar de achar que é Deus me castigando, vamos parar de achar que é um problema da família, vamos parar de achar que isso foi por conta de o que eu sofri de estresse no meu trabalho, com o meu chefe, com o meu marido, com a minha família. Chega disso.
Chega de achar que foi o outro que me causou isso. Eu quero me despir de tudo isso. E eu aceito olhar para o que de fato causou isso em mim. Eu aceito, eu tô pronta, eu aceito olhar para isso. Eu quero saber o porquê que isso aconteceu, como que eu criei e por que eu tô vivendo esse pesadelo. Por que eu tô vivendo uma coisa desse nível, uma doença dessa profundidade que não tem cura. É uma doença crônica, é uma coisa que eu vou ter que levar pro resto da minha vida e a tendência é só piorar a minha vida. Por quê? Por que eu tô passando por isso? Então eu me rendi. Eu quero saber, chega de culpar o outro, eu quero saber e eu sei que a resposta tá dentro. O pouquinho de consciência que eu já tinha quando eu comecei a estudar sobre isso, eu sabia que a resposta estava dentro. E quando essa resposta começou a vir, quando eu comecei a me despir, a me render e a saber que foi eu que tinha criado tudo isso por algum motivo que eu ia saber qual, os sintomas começaram a diminuir. Então, daqui pra frente, daquele momento pra frente, onde eu resolvi botar meu dedinho na minha consciência, me render, me despir de todas as minhas crenças, de todos os meus tem que, de todos os decretos que eu tinha dado em relação à minha saúde, o jogo começou a virar. E no próximo episódio eu vou contar pra vocês qual foi o meu maior alívio e ele aconteceu esta semana. Eu tô gravando esse vídeo no dia 7/7/2021. O meu alívio veio no dia 29 de junho de 2021. Então no próximo episódio é um novo capítulo onde eu conto pra vocês qual foi o meu maior alívio. Até lá! Oi gente, tudo bem? Pra quem tá chegando agora, pra quem tá vendo esse vídeo agora primeiro, eu tô contando a história, tô fazendo uma série pra contar a história da minha vida com esclerose múltipla, tá? Em 3 capítulos. Esse é o 3º capítulo, é o último capítulo. Então eu sugiro que se você chegou aqui agora e tá assistindo esse vídeo primeiro, para que você pause esse vídeo e volte, assista o capítulo 1, onde eu conto o pesadelo, e depois o capítulo 2, onde eu conto sobre o diagnóstico, quando eu recebi o diagnóstico, para depois assistir esse vídeo, para que você possa entender o que eu vou falar agora nesse último vídeo, que é o vídeo do alívio, né, e que fique claro, para que você perceba e entenda toda a minha trajetória e como que eu consegui chegar até onde eu cheguei hoje, que é o que eu vou contar nesse vídeo. Então, recapitulando rapidinho, no episódio 1, onde eu falei do pesadelo, que eu falei dos piores momentos da minha vida, quando eu não sabia ainda o que eu tinha, eu só tinha sintomas muito fortes, perda de visão, alteração visual, cansaço, formigamento nas pernas terríveis, mas eu ainda não sabia o que eu tinha. Dos exames que eu tive que fazer, da punção lombar que eu tive que realizar e que foi o pior de todos os pesadelos para mim até então, até hoje. E outros exames que eu tive que realizar para até ter o diagnóstico, até saber o que realmente eu tinha. E no 2º episódio eu contei um pouco sobre o diagnóstico, né, quando eu recebi
aí quando os médicos bateram o martelo, que era esclerose múltipla, qual era o tratamento, que foi uma segunda parte dos meus pesadelos, né, onde eu tinha que fazer a injeção e como que eu aplicava essa injeção. Né? Na verdade, eu falei, né, no vídeo anterior, no episódio 2, eu nunca apliquei uma injeção em mim, nunca consegui aplicar a injeção, por conta também do meu trauma que eu tinha com agulhas, né? Então sempre quem aplicava a injeção em mim era o meu marido. E eu contando isso para vocês agora, eu vou me lembrando de mais alguns detalhes, né, que eu não tinha falado, que eu não tinha lembrado na hora em que eu estava gravando os vídeos anteriores, e que eu vou, no decorrer deste agora, que é o fechamento de tudo, e contar a minha grande conquista, eu vou lembrando e vou contando todos para vocês. Né? Então, voltando um pouquinho no episódio anterior, onde eu falava do tratamento, que era a injeção semanal, e que eu nunca apliquei essa injeção, sempre na hora de aplicar a injeção, meu marido tinha que estar em casa, a gente tinha que estar junto para ele aplicar, porque eu não conseguia fazer. E quando a gente preparava todo o cenário para que eu pudesse aplicar essa injeção, depois de já ter tomado o antitérmico, a gente escolhia algum lugarzinho ali na minha perna, eu ia escolhendo, eu ia palpando com a unha para ver se eu encontrava um lugarzinho que não ficasse tão sensível na hora de fazer a injeção, e quando eu achava que eu tinha encontrado, ele posicionava a caneta, eu respirava fundo. Quando eu respirava fundo, ele ativava a caneta, e aí a agulha entrava. Às vezes eu acertava esse lugarzinho e não sentia nada. Às vezes ela entrava rasgando, como se estivesse tomando uma injeção muito forte de uma outra medicação, que eu também não posso falar o nome para não ser bloqueado o vídeo. Mas às vezes dava certo, às vezes não, e às vezes na hora de tirar saía bastante sangue, pegava uma veinha. Então era todo um ritual, e era sempre uma novidade, a gente nunca sabia o que ia acontecer. E eu também nunca sabia o que ia vir depois, se ia vir as reações fortes, se ia vir reações fracas, ou às vezes não vinha reação nenhuma, né? Mas sempre tinha esta questão. Então, esses dias, esses momentos de fazer a medicação, por mais que o meu marido tentasse às vezes me dizer que era o que era bom para mim, porque era o que ia fazer estacionar, que era o que ia fazer amenizar, né, o meu futuro, os sintomas, os novos sintomas, porque ela não tem a função de curar os sintomas que já existentes, né, as consequências, as sequelas que já estavam acontecendo. Então, por mais que ele me dissesse isso, eu já não queria mais, eu não queria mais aquilo. Depois de 4 anos eu não queria mais aquilo. Eu já me sentia com raiva, mas ao mesmo tempo eu tentava me sentir agradecida por ter disponível, né, uma medicação para isso, por ter disponível uma medicação que me ajudasse a de certa forma estacionar essa doença, já que ela já estava manifestada no meu corpo físico. Né? Então, quando veio, né, a suspeita antes também, a gente mal dormia de noite. Quando eu peguei a primeira ressonância, e que eu não fazia ideia, estava procurando ali o que era a questão da alteração visual dos olhos, que não tava, fiquei 3 dias ali sem enxergar. E quando eu levei no primeiro médico, achando que ia ser uma coisa simples, que ele pegou o papel e ficou em silêncio, e meio que demorou para me dizer o que estava ali, qual era a suspeita que estava ali. Quando ele me falou o que era a suspeita, quando finalmente ele me falou,
eu conhecia muito pouco, né? Porque quando se falava em esclerose múltipla, a gente brincava que era doença de velho, doença de idoso, de gente que esquecia das coisas, né? Que era um problema de memória, mas na verdade não tinha nada a ver com isso. Então quando ele começou a me explicar mais ou menos o que podia ser, ali eu estava sozinha nesse dia, porque a gente achou que não ia ser nada nem perto disso. Ali já foi um baque muito grande para mim e foi dali que começou daí toda a trajetória, a caminhada aí que eu contei para vocês nos outros vídeos. E no vídeo onde eu falei, né, do tratamento, que o tratamento seria invasivo, na verdade ele é injetável, né, não é invasivo, ele é injetável. Então, porque são injeções, né, então todo o tratamento do início ali, ele era, essas injeções semanais, elas são injetáveis. Então toda semana, né, uma vez por semana, tinha que escolher esse dia aí para aplicar essa injeção. E aí era essa sensação, essa situação, né, que eu acabei também de falar para vocês agora, de como é que funcionava. Mas daí, nesse episódio, mais especificamente, eu quero falar do meu alívio, né, da conquista que eu tive há pouco tempo, né, semana retrasada, no dia 29 de junho, né, que eu tive essa notícia maravilhosa, e aí já comecei a correr atrás para poder me proporcionar esse alívio, então, que eu vou falar para vocês mais pra frente. Mas para eu chegar nessa sensação e nessa situação, né, que eu me encontro hoje, eu tive que buscar dentro de mim muitas coisas que me fizeram entender, que me trouxeram respostas do porquê que eu tinha causado essa esclerose múltipla em mim, da onde que isso vinha, já que isso não era genético. E conforme eu comecei essa caminhada, isso faz praticamente uns 2 anos que eu fui mais profundo. Eu fiquei tomando a injeção por 4 anos. Essa situação já começou fazem 6 anos. 2 anos eu fiquei só na investigação, 4 anos tomando a injeção, né, até os dias de hoje. Então, há uns 2 anos atrás foi quando eu resolvi cair de cabeça, né, nessa busca interna do que poderia estar acontecendo comigo, de onde é que eu tirei isso, o que estava envolvido emocionalmente, o que estava envolvido relacionado aos meus padrões de comportamento, de sentimento, e que fizeram isso se manifestar na minha vida. E quanto mais eu buscava coisas dentro de mim, através de terapias, através de ferramentas, né, que eu fui me formando para poder aplicar em mim, e que daí, conforme as coisas foram dando certas, eu resolvi que era isso que eu ia fazer da minha vida, ajudar as pessoas também. Mas muitas das técnicas e das ferramentas que eu fiz, eu acabei que eu escolhi por fazer a formação, eu escolhi por fazer por estudar para me formar, para me tornar terapeuta, para me tornar hipnoterapeuta, para me tornar terapeuta holística, né, para eu poder aplicar em mim e fazer essa busca interna das coisas que estavam acontecendo. E fui estudar sobre metafísica, né, metafísica da saúde, onde explica a relação do campo emocional com o campo físico, com o corpo físico. Então, o que dentro das nossas ações, das nossas emoções, gera no corpo físico determinadas consequências. Fui determinar as doenças como doenças da alma, como doenças do espírito. E quando eu comecei a estudar sobre isso lá, e que eu encontrei a esclerose múltipla lá, eu comecei a ler sobre a esclerose múltipla e eu percebi que tudo o que eu estava lendo ali
eram os meus comportamentos, desde sempre. Só que a doença ela não vai se manifestar do dia para a noite. A doença vem depois de anos que a gente vem praticando as mesmas ações, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, né? Então não é do dia para a noite. Então quando eu comecei a ler sobre aquilo ali e comecei a ver, eu comecei a perceber que fazia muito sentido, que estava muito certo aquilo ali que eu estava lendo, porque era a maneira com que eu conduzia a minha vida, era a maneira com que eu conduzia os meus sentimentos. E aí eu pensei, já que foi eu que criei isso, de acordo com esses sentimentos, esses padrões, eu vou descriar. Eu tenho como descriar. Tá escrito aqui, eu tenho como descriar, então eu vou descriar. E eu apostei todas as minhas fichas nisso. E aí, conforme eu fui identificando esses padrões, essas crenças, essas coisas que eu tinha interpretado desde a minha infância, e que eu fui limpando tudo isso, que eu fui ressignificando tudo isso, muita coisa apareceu que a gente nem sonha, coisas que hoje a gente olha e é bobagem, às vezes um brinquedo, uma roupinha da cor que não era a cor que a gente queria, e a gente vai levando para a vida muita coisa. O meu trauma de agulha eu encontrei, ressignifiquei, foi lá no teste do pezinho que deu algum problema lá, eu já ressignifiquei isso. Depois disso, eu já fui fazer outros exames de sangue, vacinas e tudo mais, e já não dou mais a mesma importância, já vou tranquila, já faço sentada, não preciso mais fazer deitada, né? Então não tenho mais problema com a agulha agora. Então eu fui ressignificando tudo isso. E conforme eu ia encontrando todas essas situações e eu ia limpando, os sintomas que eu tinha, eles começavam a desaparecer, como num passe de mágica. E conforme os sintomas iam desaparecendo, por exemplo, a pressão nunca mais deu problema, nunca mais tive pressão alta ou pressão baixa. A visão, enxergo perfeitamente por todos os lados, a visão periférica que eu tinha perdido, já enxergo perfeitamente para todos os lados, para cima, para baixo. Formigamento nas pernas, não sinto nada, faço exercício físico regularmente agora. Consegui eliminar 24 quilos, que era coisa que para mim era impossível por conta da minha condição física. Então, com tudo isso, os 5 medicamentos que eu tomava extras para conseguir me manter, eles não fazem mais sentido, né? Então há algum tempo já, há mais de um ano, eu já não precisava mais tomar nenhum desses 5 medicamentos que eram extras, porque os sintomas desapareceram, as consequências desapareceram. Eu já venho vindo tendo uma vida normal há mais de um ano. E eu tinha a certeza dentro de mim que em algum momento alguma coisa ia acontecer e que ia melhorar ainda mais. Que se não fosse a cura 100%, porque afinal de contas é uma doença incurável, mas que se não fosse a cura 100%, eu tinha fé e eu já agradecia por isso. Que ia acontecer alguma coisa que tornasse isso mais leve para mim, então. Porque afinal de contas eu não tinha mais nenhum sintoma, eu já não precisava tomar mais nenhum remédio extra. E a medicação semanal, ela já me fazia mais mal do que bem. Porque as reações que ela causavam era o único dia da semana que eu estava mal.
que eu me lembrava que eu tinha esclerose múltipla, que eu estava com esclerose múltipla. Os outros dias eu vivia maravilhosamente bem. Eu não sentia mais nada. E isso também foi uma coisa que eu aprendi a dizer. Eu não tenho esclerose múltipla. Eu estou com esclerose múltipla. E pensando dessa forma, eu percebi que cada vez mais eu solto ela. E por mais que ela não esteja curada, que quando eu faça exames, que quando eu faço ressonância, que agora é uma vez por ano e às vezes mais, não tem mais aquela necessidade de ficar fazendo sempre, sempre, sempre. Por mais que ainda apareça as lesões ali, elas não estão mais ativas. Hoje eu já olho para elas como um alerta de que elas ainda estão ali. Mas quanto mais eu me permitir olhar para mim, ressignificar os meus sentimentos, a minha vida, as minhas interpretações, mais quietinhas elas vão ficar. Agora, se eu sair do meu caminho de novo, elas se ativam. Então hoje eu já olho para elas com esse olhar de que é um empurrão para eu seguir na caminhada que eu tô tendo e que tá cada vez dando mais certo. Então hoje eu tô com 0 sintomas, 0 consequências e 0 sequelas. E como eu falei para vocês no episódio anterior, a medicação que eu tomo das injeções, ela não tem a função de curar nenhuma consequência, nenhuma sequela. Ela só tem a função de não deixar novas acontecerem e de não deixar novas lesões aparecerem no cérebro. Então, inexplicavelmente, digamos assim, para a visão terrestre, para a visão física, materialista, eu curei todos os meus sintomas, eu curei todas as minhas sequelas. E claro que tem explicação no campo espiritual, no campo emocional, no campo energético. Existe uma explicação lógica e clara para a mecânica quântica, né? Existe explicação sim, não existe explicação aqui, para o campo físico. Não tenho mais dor de cabeça também, enxaquecas, nunca mais tive episódios nenhum. Então eu consegui me curar de todos esses sintomas trabalhando o meu lado emocional, o meu lado espiritual, o meu campo energético, as minhas crenças, os meus pensamentos e os meus sentimentos. O que era, por exemplo, a questão das visões, das alterações visuais? A alteração visual, para quem tem esclerose múltipla, que é muito comum, é um padrão de comportamento onde a pessoa não está feliz com a realidade que tem, ela sonha com uma outra realidade, ela quer viver essa outra realidade, então ela tem episódios de alteração visual para ela não enxergar a realidade. É como se fosse uma maneira de eu parar de enxergar o que estava acontecendo comigo naqueles momentos. Não quero mais ver isso, não quero mais enxergar isso, eu não aguento mais essa realidade. Então a alteração visual era isso. E de fato, eu não gostava do que eu fazia, eu não gostava da vida que eu estava levando, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava de praticamente nada na minha realidade, das coisas, da forma como as coisas estavam sendo, como eu estava conduzindo as coisas. Mas eu botava a responsabilidade nos outros, como se fosse isso que tinha pra mim, como se fosse o outro que tinha que me dar uma oportunidade melhor, que não era responsabilidade minha buscar a oportunidade. Então eu interpretava desta forma, e a alteração visual significava isso. Então tinha tudo a ver com a minha realidade, sim. O fato de eu me sentir muito cansada, e principalmente à noite para me deitar cedo, para quem tem esclerose múltipla, são pessoas que querem
apagar, que querem dormir, que querem acabar com o dia para poder ir para essa outra realidade que elas sonham. Então esse cansaço ele é natural que ele venha mais à noite, a vontade de dormir cedo, porque daí dormindo eu acabava de fato com aquele dia, eu acabava de fato com aquela sensação, com aquela realidade, e eu podia sonhar com a realidade que eu queria para mim, porque dormindo eu sonhava. E às vezes eu tinha sonhos maravilhosos. Então dormir me fazia ir para essa outra realidade. E quando eu li isso, tinha tudo a ver com a forma de como eu estava sentindo, conduzindo. A questão do formigamento nas pernas, dificuldade de caminhar, de trilhar a minha história, a minha vida, o meu caminho, né? Dificuldade de fato de sentir esse peso ao caminhar, né? De traçar o meu caminho e de não me permitir sentir. Esclerose múltipla como doença da alma, eles falam que é quem tem o coração de pedra. E de fato eu tinha. Porque eu não me permitia me entregar a nada e não me permitia assumir que o que eu vivia não era o que eu queria. Eu sabia que o que eu vivia não estava legal, não era o que eu queria, mas eu não me permitia viver aquilo que eu imaginava que ia ser bom para mim. Eu não me permitia sentir essa vontade, esse desejo de ter aquela profissão dos meus sonhos, de fato entregar, me render a dizer um eu te amo para minha família, a falar para o meu marido a importância que ele tem para mim, porque eu poderia sofrer. Então eu não me permitia nada disso. E de fato as pessoas me achavam fria, me achavam estressada demais, me chamavam de Maria Pimenta, porque qualquer coisa eu já brigava, já me estressava e já saía fora. Então essa era a minha vida de fato, tudo que estava escrito ali estava certo. Então agindo dessa forma por anos, anos e anos, eu acabei materializando uma doença. E no meu caso foi a esclerose múltipla. Então quando eu olhei para trás e eu vi tudo isso, eu enxerguei tudo isso, eu estudei sobre tudo isso, e eu me rendi, como eu falei para vocês no episódio anterior, me rendi, me despi de todas as minhas crenças e de todas as minhas amarras, de todo o meu orgulho, de todo o meu ego. Eu consegui identificar as causas de tudo isso, as causas raízes, aonde eu comecei a me comportar desta forma, a ressignificar tudo isso, para mudar tudo isso. E quanto mais eu olhava para isso, quanto mais eu mudava, mais coisas boas começavam a acontecer na minha vida. E mais certeza eu tinha que isso um dia ia acabar. De alguma forma, ia aliviar o meu caminho, que eu ia ter uma notícia, que eu ia ter... que um dia eu ia fazer um exame, eu ia levar para a médica e ela ia me dar uma notícia maravilhosa. E eu já agradecia por isso, porque eu sabia já que isso ia acontecer. Então, o meu grande alívio e a minha maior conquista nesses últimos anos, e em relação à esclerose múltipla, aconteceu no dia 26 de junho de 2021, onde numa consulta, onde eu fui levar os exames para a médica, consulta anual, revisão anual, porque agora é só uma vez por ano que eu preciso fazer. A ressonância estava normal, sem nenhuma evolução, as lesões estavam lá, paradinhas, desativadas, quietinhas. Coisas que tinham aparecido, outras situações que já tinham aparecido em exames anteriores não apareceram mais nessa.
E aí, conversando com ela sobre isso, sobre a possibilidade de eu parar o tratamento ou de alguma coisa nova acontecer, porque eu já me fazia muito mais mal do que bem. Era o único dia agora que eu me lembrava que eu tinha esclerose e que eu me sentia mal. Era o dia que eu tinha que fazer as injeções, fora isso eu já estava bem. Ela me deu a feliz notícia que tinha já um tratamento disponível, que já tinham feito estudos, testes e tudo mais, e que já tinha sido aprovado, já estava sendo usado por outros pacientes e que estavam tendo sucesso. E que era uma medicação à base de comprimidos. Então, por mais que fosse comprimidos diários, eles não iam me causar nada de reação. Não tinha mais a questão da injeção. Não tinha mais a questão de ter que ter luz e geladeira, porque as injeções tinham que ficar na geladeira. Quando faltava luz era um problema. Quando tinha que viajar era um problema, ter que levar em bolsa térmica e coisa. Essa medicação nova não teria nada disso. A única questão dessa medicação nova é que era um comprimido que eu ia ter que tomar todo dia. Quando ela falou isso, eu disse, meu Deus do céu, mas amanhã eu quero tomar essa medicação já. Eu não me importo de ser uma medicação todo dia. A gente não toma água todo dia, a gente não toma banho todo dia, a gente não escova os dentes todo dia, a gente não come todo dia, não toma café da manhã todo dia. Não tem problema nenhum. Vai ser algo que eu vou fazer sem precisar me preocupar com dor, com reação, com alguém para aplicar, com geladeira, com febre, com dor no corpo, nada disso. Não podia ser verdade quando ela me falava. Então, essa foi a minha grande conquista. Isso foi no dia 29 de junho. Ontem, depois disso, já fiz todos os exames que precisava, já encaminhei e já foi liberado. Levou uma semana para ser liberado depois que eu encaminhei. E ontem eu já tomei, ontem no dia 6 de julho, eu tô gravando esse vídeo hoje no dia 7 de julho. Ontem no dia 6 de julho eu já tomei o primeiro comprimido. Não senti absolutamente nada. Hoje eu já tomei o segundo comprimido. Não senti absolutamente nada. Então, pra mim, isso é uma forma de cura, além das curas que eu tive de todos os sintomas. Não tenho mais nenhum sintoma e não tenho mais que fazer esse tratamento pesado, doloroso. E daqui pra frente se inicia então um novo capítulo. Quando eu só lembrava da esclerose múltipla nas terças-feiras, por conta da injeção, porque era pesada, hoje eu não preciso mais me preocupar com isso. Porque pra mim é como se eu estivesse tomando uma vitamina no meu café da manhã. Porque eu não sinto nada pra tomar ela. E é um comprimido bem pequenininho, bem petititinho assim, gente. Eu até perdi ele dentro da boca quando eu fui tomar. Eu nem acredito. Não me causa nada. Então isso pra mim só me prova cada vez mais que a gente atrai pra nossa vida a nossa realidade. Quanto mais eu tinha medo, raiva, birra de agulha, mais coisas com agulhas vieram pra minha vida. Quanto mais eu me bloqueei de sentir o que eu realmente queria, quais eram as minhas verdadeiras paixões, as minhas verdadeiras vontades, o que eu queria ver, mais problemas de visão, mais problemas de caminhar,
mais problemas de cansaço, de entrega, de não ter fôlego, de engordar. Mais disso eu atraía para minha vida. E quando eu fui olhando para cada um deles, soltando cada um deles, hoje eu levo uma vida totalmente normal. E hoje, então, com essa nova medicação, é de fato a vida que eu sempre sonhei de 2 anos pra cá. Eu quis trazer pra vocês o quanto enquanto a gente mesmo atrai pra nossa vida as coisas, o quanto a gente mesmo manifesta no nosso corpo físico as doenças, a realidade e tudo mais, e como a gente mesmo é capaz de descriar tudo isso. Então, assim, a hora que eu recebi a notícia que tinha sido liberada a medicação, eu tava levantando do sofá pra ir tirar a medicação da geladeira. E quando eu fui levantar do sofá pra tirar a medicação da geladeira, eu pensei, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o meu processo. Quando eu olhei ali que meu processo estava deferido, eu dei um grito, saí correndo, abracei o meu marido e comecei a chorar. Porque eu não acreditava que esse pesadelo tinha acabado. Que depois de 4 anos eu não ia mais precisar passar por aquele momento. E eu tava indo na geladeira tirar a injeção para tomar. Tava indo tomar o antitérmico, tava indo me preparar para passar aquela noite. E na mesma hora eu vi que eu não ia mais precisar, que eu tava livre daquilo. Aí vocês podem estar pensando assim, ah, mas então não curou. Não. Ainda não. Mas pra mim isso já foi uma cura. Pra mim isso já foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pra mim da minha vida com esclerose múltipla. Foi essa troca de medicação em função dos 0 sintomas. Então, por mais que eu tente falar aqui pra vocês agora, eu não vou conseguir descrever o alívio que eu sinto por ter trocado por uma medicação que não vai me fazer sentir nada, que é só engolir como se eu tivesse engolido comendo meu pedaço de bolacha. Eu não vou conseguir explicar o alívio que é. Mas a mensagem que eu quero deixar é que quando eu soltei, quando eu quis olhar para tudo isso, quando eu fui identificando tudo isso, as coisas foram se resolvendo, as coisas foram melhorando, os sintomas foram desaparecendo. A luz no fim do túnel que eu achei que não existia mais apareceu. Se eu tiver que ficar tomando esse comprimidinho agora pro resto da minha vida, agora ok, agora o resto da minha vida tomar esse comprimido já não me abala mais como me abalava o resto da vida tomando injeção. E depende só de mim melhorar cada vez mais para que novos sintomas não apareçam, para que essa medicação se adeque ao meu corpo, ao meu organismo. Depende só de mim. E eu já sei o caminho agora. Então, o que eu quero finalizar para vocês nesse episódio de hoje é que não deixem, gente, não deixem ninguém dizer para vocês, decretar alguma coisa na vida de vocês e vocês acreditarem nisso de forma a se cegarem e não enxergar mais
o que pode acontecer para melhorar, o que tem de aprendizado nisso. Então não deixem ninguém fazer vocês acreditar que não tem solução, seja lá qual for o problema. Não deixem. E não deixem vocês acreditar, não deixem a mente de vocês acreditar que não existe uma solução para o problema que vocês estão vivendo hoje. Porque não existe problema, existe um fato. Como a gente vai olhar para isso é que a gente cria um problema. Então não deixem ninguém e nem a mente de vocês acreditar que não tenha nada que possa melhorar a vida de vocês. Muito obrigada a todos.